Será que já aconteceu algo assim com você? Você teve uma ideia sensacional quando estava fora de casa, mas aí, quando chegou em casa, esqueceu? Você estava numa fila de supermercado, lembrou de algo assim muito importante e teve aquela ideia de como fazer para resolver aquele problema, mas não tinha onde anotar e daí passou aquele momento? Ou então até você tem muitas ideias, gosta, é muito criativa, mas não sabe como organizar direito essas ideias? Bem, se isso já aconteceu com você, hoje você vai saber não só como fazer um caderno de ideias, mas como fazer para você tirar o máximo de proveito dessas ideias que você tem. Vamos começar? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelma Cristina e esse é o meu canal Mais que 60 Amigas. Algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo falando sobre cadernos e um caderno da tranquilidade e falei sobre um caderno de ideias. E aí, um seguidor pediu, realmente falou que assistiu, que gostou daquele vídeo e pediu que eu fizesse um vídeo especificamente sobre caderno de ideias. Então, hoje nós vamos falar sim sobre esse caderno de ideias, que é um caderno muito legal e que todos vão tirar proveito. Bem, para começar, vamos falar por que seria importante um caderno de ideias. Olha, um caderno de ideias é importante justamente para esses momentos que eu falei, você tem uma ideia e você está fora de casa, não tem como anotar. Você tem uma ideia para um presente para alguém, você não tem como anotar. Ou então você é uma pessoa que tem aqueles pensamentos acelerados, as pessoas até que têm a síndrome do pensamento acelerado e não sabe o que fazer com aquilo. É bom para a pessoa que tem muitos pensamentos ir anotando ideias, insights que tem, sabe? E nesse caso também o caderno de ideias até diminui a ansiedade da pessoa, que tem muitos pensamentos, que tem muitas ideias, que tem muitos insights. É bom até para a pessoa que tem ansiedade por isso, porque isso, com o decorrer do tempo, vai diminuir a sua ansiedade sim. Então agora nós vamos falar, primeiro, do caderno em si, do que é o caderno, como você pode, qual tipo de caderno você quer, e depois nós vamos falar como que você vai tirar o máximo de proveito desse caderno de ideias, tá bom? Então, primeiro, vamos falar o que é um caderno de ideias. Bem, é um caderno onde você anota todas as ideias. Pronto, acabou o programa. Brincadeira, né? Que ideias seriam essas que você vai anotar no seu caderno? Bem, como eu falei, você tem ideia para um almoço que você precisa fazer? Você tem a ideia de um presente que você quer comprar para alguém? Por exemplo, você trabalha e você teve uma ideia de diminuir um procedimento lá que você faz, um trabalho que você faz, você teve a ideia de diminuir um procedimento, ou há um problema no seu serviço e você teve uma ideia de como fazer para resolver aquele problema, ou algum problema que você tenha na sua casa, ou até aquelas ideias que você tem, digamos assim, para o seu futuro. Você quer abrir um negócio, você quer começar um novo empreendimento, você quer estudar, fazer um novo curso. Essas ideias que você tem para a sua vida e que você não sabe direito por onde começar a se organizar. Esse caderno vai ajudar em todos esses momentos da sua vida. Então, já ficou esclarecido o que você vai colocar nesse caderno. Aí você me pergunta, mas como é que tem que ser esse caderno? Qual o tamanho desse caderno? Bem, o importante é que esse caderno ele seja pequeno. Por que é importante que ele seja pequeno? Para você carregá-lo para vários lugares. Eu já tive vários, estão aqui, ó. Esse daqui eu carrego para uma bolsa muito pequenininha que eu tenho, mas não gosto muito dele, porque aqui está escrito muito grande essa frase aqui. Aí eu pego e escrevo aqui atrás. Não gostei, mas pelo menos para a bolsa, para a minha menor bolsa que eu tenho, ele vale. Esse daqui eu peguei do meu marido, mas não, já está acabando.
Esse daqui é o antigo que eu tinha, agora já até acabou, já usei tudo, é muito feinho. Mas aqui não ficou só o caderno de ideias, eu mesclei com o caderno da tranquilidade, que eu falei no outro programa, e aí não gostei, mas ainda bem que já acabou. E como o seguidor pediu para eu fazer, eu já comprei um outro bem baratinho também, como vocês podem ver, bem fininho, encapei para ele ficar bonitinho, mas a ideia é essa, ó, que ele seja pequeno, que ele seja fininho, cabe na maior parte das bolsas. Se você é um homem, dá para você carregar na mão, deixar no seu escritório e depois levar em casa, não vai dar muita preocupação. Tem até umas cadernetas mais ou menos do tamanho dessas, um pouquinho maiores, que dá para você pôr a caneta aqui, e aí você não precisa nem se preocupar, uma caneta ou um lápis, você não precisa nem se preocupar em carregar uma caneta na bolsa, porque a gente tem que ter uma caneta também para carregar. Então, como é o caderno? É simples, o caderno tem que ser bem simples, porque quanto mais simples, menor, tá bom? E o que colocar no caderno, eu já falei, o que vier na sua mente, que pode ser ideias para o seu serviço, ideias para a sua casa, ideias para o estudo, se você estuda, o que vier à mente de 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 ideias criativas para você realizar, você coloca nesse caderno. Agora, nós vamos falar como você organiza esse caderno para você tirar o máximo proveito, porque senão vai ser só um caderninho de anotações, como se fosse um caderninho de compras. Mas a ideia é que seja muito mais importante só do que isso, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, como registrar? Bem, como eu falei, vou pegar aqui o último, tem que ser uma coisa simples. Esse daqui é novo aqui, eu falei que comprei por causa do que eu resolvi fazer esse programa. Então eu comprei já porque os outros tinham acabado e agora estou organizando, né? O ideal é que seja simples também. Aqui, ó, vai ter um lugar para eu vou colocar as ideias e aqui eu vou colocar se eu já levei para o lugar que eu devia ter mandado essa ideia. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, um lugar para você colocar as ideias e um espacinho aqui para você dizer para onde foi essa ideia, tá bom? E o registro tem que ser simples, a coisa mais simples do mundo. O que você pode fazer também é, se você trabalha em vários lugares, atua em vários lugares, é melhor assim, é bom você pôr um título. Por exemplo, se você estuda, trabalha, toma conta da sua casa. Então você pode escrever assim: ideias para o serviço, ideias para a aula de tal, ideias para o lanche das crianças, ideia para... Você pôr no título, porque depois fica mais fácil de você executar. Porque às vezes a gente anota com tanta pressa que não sabe para que foi que você anotou aquilo. Você pode, como eu falei, você pode colocar pensamentos também, colocar insights, daí você escreve assim, um pensamento que tive, uma ideia que tive, uma inspiração que me deu agora, para ficar mais simples, tá bom? Então, como registrar? Registre de maneira fácil. Aí você pergunta, como eu organizo? Bem, como eu falei, você deixa um espacinho ali do lado. Aquele espacinho você vai dizer para onde você vai mandar aquele pensamento que você teve, aquela ideia que você teve. Se foi, por exemplo, ideia de fazer um almoço para o domingo, o que você vai fazer? Você vai pegar os ingredientes, tive a ideia de fazer uma macarronada, então você vai pôr aqueles ingredientes na lista de compras para o domingo. Vou fazer uma macarronada para o domingo, tenho que comprar macarrão, molho, tal, tal, tá? Se você teve a ideia para o serviço, para facilitar um serviço que você está fazendo, aí então, ou você vai ter que falar com alguém, vai mandar para o seu chefe, vai mandar um e-mail para o seu chefe, ou um WhatsApp, ou é para alguém de uma outra seção, ou para uma equipe, você tem que comunicar. Como você vai fazer para comunicar essa ideia para a equipe? Quando você enviar o e-mail, WhatsApp, alguma coisa, você fala enviado, a ideia já foi descarregada. Se for um pensamento, uma frase, uma poesia, você pode fazer um cartãozinho, colocar em algum lugar, colocar na sua agenda, no seu planner, fazer um quadrinho, se você achar bonitinho, colocar no seu espaço de trabalho. Enfim, você teve aquela ideinha e mandou
para o local correto, tá? Foi para sua instituição religiosa, com quem você tem que falar, foi um presente, você vai mandar para a sua agenda, vai ver com alguém, vai dar uma destinação correta para aquele seu pensamento. Tá, até aí foi simples. Mas se a ideia sua for, por exemplo, um projeto para você começar um negócio digital, ou vai estudar, ou quer viajar para algum lugar, é uma ideia um pouquinho maior. É uma ideia que não tem para onde você mandar. O que você vai fazer com essa ideia? Bem, aí é o terceiro passo do nosso caderno que você vai começar a fazer com que essa ideia tome forma. Como você vai fazer? Bem, primeiro, você vai pegar essa ideia num dia que você não tenha nada para fazer, um dia que você estiver mais calmo, um dia que você estiver assim sem ninguém por perto, você vai pegar essa ideia e você vai começar a, vamos dizer assim, dissecar essa ideia. Você vai precisar do quê? De dinheiro, de tempo, onde você vai fazer, com quem você vai precisar de espaço, vai precisar de móveis. É como se você fosse fazendo mesmo um plano de negócios. E se você não sabe como fazer um plano de negócios, você vai encontrar vários modelos de planos de negócios aí na internet. Mas o meu conselho é que você faça uma coisa mais simples. Não faça um plano de negócio super elaborado. Comece fazendo uma coisa mais simples, para você ter ideia do tempo que você vai precisar, do dinheiro, das instalações, onde que vai ser esse negócio que você tem que fazer, tá bom? Aí, nesse momento, dependendo do que você destrinchar, talvez você veja que esse seu plano vai precisar de mais tempo ou mais dinheiro, vai precisar de outras pessoas, vai ter que ser um local que você não tem acesso. Então, nesse momento é que você vai ver se seu plano é possível, se é impossível mesmo, ou se é difícil e você consegue fazer com determinado esforço. Às vezes, você vai ficar desanimado nesse momento, mas não desanime. Veja realmente, não desista só porque é difícil, porque vai ser muito dinheiro, vai ter que gastar muito dinheiro. Às vezes, os seus planos vão ficar, você vai ter que adiar para um ano ou dois, porque você vai ter que juntar dinheiro. Eu fiz um programa há algumas semanas falando sobre multipotencialidade e que pessoas multipotenciais têm vários gostos assim diferentes e às vezes elas adiam até alguma ideia para a aposentadoria. Pode ser que seja a sua ideia deixar esse seu projeto para a aposentadoria. Pode ser que seja isso. Se você for mais jovem, talvez você consiga fazer antes, juntando dinheiro, aprendendo como juntar dinheiro, como economizar, como investir, você consiga realizar esse plano antes. Mas para isso você tem que organizar as suas ideias aí nesse papel. Aí a gente vê muitas dúvidas assim, das pessoas falam: será que eu devo contar meus planos, minhas ideias para alguém? Aí eu diria: olha, você tem que pensar duas coisas. Primeiro, se você pôs esse seu programa nesse caderno de ideias, ainda não é o momento de contar para ninguém. Por quê? Porque é uma sementinha, é um filhotinho que ainda está no ninho, não é ainda algo concreto. Isso vai ser uma ideia depois que você conseguir fazer esse plano de negócio mínimo, que você colocar cada etapa do projeto para acontecer. Digamos que você viu que dá para acontecer. Enquanto você não puser isso com valores, com etapas, com pessoas que precisam te ajudar, não está na hora de contar para ninguém. Na hora que estiver no caderno de ideias, não conte para ninguém. E aí vai haver um segundo momento. O segundo momento é quando você já tiver realmente feito um plano de negócios, visto quanto vai ser, quando você vai fazer isso, você teve a clareza de que você pode fazer isso que você quer fazer. Então, para quem você vai contar esse seu plano? Você vai contar primeiro para as pessoas que te amam, para as pessoas mais próximas, para as pessoas que são aquelas pessoas que fazem parte do seu mundo. Mas principalmente você vai contar para as pessoas que são pessoas que vão te incentivar a fazer aquilo. Porque essas pessoas é que vão te dar uma força, vão falar, faça mesmo. Há pessoas que são muito desanimadas, elas te desanimariam do seu sonho, não é nem por inveja, não vou falar nem por inveja,
É que tem pessoas que são muito cautelosas, que são pessoas que não arriscam. E elas vão falar para você não arriscar mesmo, é melhor nem tentar, deixe para lá. Muitas pessoas já começaram e desistiram. Então não fale para essas pessoas. Fale para aquelas pessoas que vão te falar, você vai conseguir sim, aquelas pessoas que vão te ajudar a fazer esse seu sonho acontecer. Não fale para as pessoas desanimadas, tá bom, minha amiga? E para terminar, muitos sonhos começaram no papel. Tem que começar em algum lugar. Comece no papel. O papel é mais fácil. Quando você for executada, aí sim vão começar os problemas. Mas o papel é livre. Tenha criatividade, tenha imaginação, seja livre, não se julgue. A ideia pode ser muito louca aqui quando você coloca no papel, mas às vezes quando você vai destrinchando e vai colocando passo a passo, você vê que é possível sim. Pode ser que seja possível fazer em etapas, pode ser que seja possível fazer um pouco agora, ou até deixar para adiar um pouquinho, mas vai ser possível sim. Tenha fé, tenha coragem, comece. Você tem que ter coragem de fazer isso primeiro no papel, ser livre, pensar sem julgamentos e fazer. Tenha coragem e faça. Olha, eu falei nesse programa sobre o Caderno da Tranquilidade. Eu vou deixar aqui para você ver esse programa sobre o Caderno da Tranquilidade. E veja também um outro programa que eu falei sobre multipotencialidade, porque a pessoa que é multipotencial tem que ter um caderninho de ideia sim. Então eu vou deixar também para você aqui para você assistir, tá bom? E vocês que me assistiram, muito obrigada. Se puderem, deixem um like, deixem um comentário. Se quiser algum outro tipo de programa aí, pode falar, pode deixar nos comentários que podendo a gente vai fazer. Muito obrigada por ter me assistido e até o próximo programa.